Meu nome é Alex. Eu sou um ocultista e durante minha vida eu andei estudando o paranormal e o sobrenatural. Eu tenho 41 anos de idade, sou de Minas Gerais, capital mineira. Hoje estou compartilhando no canal do mês algumas experiências que eu tive no decorrer dessa jornada. Eu nasci em Belo Horizonte, mas fui criado no interior de São Paulo, na cidade de Suzano. E desde cedo vem acontecendo experiências sobrenaturais. Vou relatar algumas. Não poderei dizer todas, pois o relato ficaria muito longo. Lembrando que naquela época eu não tinha o conhecimento nem o poder que tenho hoje. Então, eu tenho muitos relatos, só que eu não tenho uma ordem cronológica, porque eu mesmo não lembro, né, dessa data exata das coisas. Mas eu lembro que quando eu era muito novo, eu estava assistindo filme da madrugada, durante a madrugada, as maçanetas da porta elas se movimentavam, né? E minha mãe, com medo de a gente ficar com medo, dizia que era o vizinho que tá chegando lá bêbado que errava a porta, mas eu sabia que não, porque era uma coisa constante. Geralmente às 3 da tarde, estava eu e meus irmãos assistindo, principalmente o programa do Bozo. Eu sabia que eu estava vendo uns certos homenzinhos passando embaixo, assim, meio agachado e meio que cinzentos. Eu sabia que eu estava vendo porque meus irmãos também viam e todos nós ficávamos com medo. Isso era constante. A maioria das tardes lá de casa acontecia isso. E recordo também, meu irmão direto ficava falando coisas sem nexo de madrugada, sem motivo aparente, às vezes virava os olhos. E eu lembro também uma vez, perto da casa onde eu morava num condomínio, que também era bastante violento na época, né? E tinha uma área verde com bastante árvores. Tava eu e mais umas crianças brincando. E a gente brincando de esconde-esconde, coisa de criança. Então era minha vez, né, de procurar os meninos, e eu escutava uma voz gritando, Alex. Aí eu corria até a direção dessa voz, chegava lá, não tinha ninguém. Aí de novo, do ponto onde eu parti e saí, gritava de novo meu nome, eu corria. Isso aconteceu durante mais ou menos umas 6 vezes. Aí eu fiquei morrendo de medo, arrepiei o corpo todo e fui correndo, sair fora dessa área verde. Cheguei lá, as crianças estavam todas tomando água, já tinham parado de brincar sem me avisar. Minha mãe me conta que da minha família, na parte da minha mãe, né, meus avós e bisavós, são todos de terrenos de candomblé. Eu não tenho certeza se é candomblé, se é quimbanda, o que seja, mas enfim. E dizem que minha mãe, segundo, né, a linguagem dos espíritas, ela é médium, a médium evoluída. E eles queriam que ela fosse pro terreno, mas ela tinha muito medo, então eles arrastavam ela à força. E ela, aos gritos, aos berros, ela se negava a esse terreno. Então eu penso que por isso que eu achava lá em casa, na beirada da janela, assim, uns pires com açúcar, parecendo que é uma tipo oferenda para os meninos de Angola, entendeu? Hoje minha família, por ser evangélica, nega isso. Mas eu penso que por isso que eu via certos vultos, né, com meus irmãos, maçanetas se moviam, e certos acontecimentos inexplicáveis em minha vida. Devido a minha família descender do candomblé, mesmo minha mãe não ter querido frequentar, tem acontecido muitas possessões involuntárias em casa, coisas que pastores, padres, ninguém conseguiu resolver, e várias tentativas violentas de matar a gente por causa da possessão. E eu lembro uma época que minha mãe estava muito triste, pois nós os filhos dela, todos tinham sido reprovado na escola, né? E ela enveredou a tomar cerveja com uma amiga que era alcoólatra, que tomava muita cachaça. Então minha mãe já não tinha esse costume de tomar cachaça, ficou muito embriagado. Quando nós fomos dormir, ela veio a ficar possuída de várias entidades ao mesmo tempo.
Era ao mesmo tempo que era um preto velho, era uma pombagira, eram uns meninos de Angola. E foi uma situação muito traumática, né? Porque isso perseguiu a gente a infância inteira. Então, por isso eu nunca gostei muito da baixa magia. Desses eventos tudo, eu só tive um esclarecimento, né, uma solução mais tarde, depois de me envolver nos estudos mais profundos do ocultismo. E antes queria contar um relato que mais me marcou, que também foi de possessão, contar só alguns detalhes para vocês entenderem como que essas coisas aparentemente inexplicáveis e estranhos me cercaram a infância inteira. Meu pai conta que uma vez ele acordou, era um dia de sábado, mais ou menos umas 7h30 da manhã, tinha uma cortina debaixo da pia, de plástico. Meu pai tinha ido no banheiro. Tinha alguma coisa estranha lá, mas eu acho que para chamar a atenção dele, passou a unha nesse plástico debaixo da pia. Quando meu pai faz a direção do olhar para o que estava acontecendo, ele vê um guri, um garoto negro, pequenininho, que começa a correr para o lado de fora da casa, abre a porta e antes de ir embora faz um sorriso maligno para ele assim, meio sarcástico, e vai embora. Isso é um relato que meu pai me conta. Mais um outro caso parecido com esse foi do seguinte: era madrugada, meu pai e minha mãe no quarto. Não tinha vento nenhum, a janela estava um dia muito quente, não tinha vento. As janelas estavam, as cortinas todas balançando e frio dentro de casa, do quarto. Aí minha mãe conta para ele na manhã seguinte que viu minha avó já falecida, que também frequentava os terrenos de Candomblé, estava ajoelhada na cama, ou sentada, não me lembro, e fazendo um sinal assim com o dedo, chamando ela. Meu pai não viu, meu pai sentiu frio e viu as cortinas se mexendo, sendo que não era frio, era calor, não tinha vento nenhum, e minha mãe viu a minha avó. Minha avó já falecida, há muito tempo ela já tinha falecido, e minha mãe costumava sempre ver o espírito dela. Então, eram muitos acontecimentos, de quais muitos eu não me recordo, e muitos minha família não me contaram, né? Talvez para nos preservar, né? Mas o relato que eu vou contar agora é um fato que ocorreu mais ou menos na idade de 15 para 17 anos. Estavam eu, mais dois amigos e uma amiga. Sendo que essa amiga minha era muito nova, então ela não ia ter conhecimentos que aparentou após a possessão. Nós estávamos tomando vinho, ela não estava tomando, inclusive ela fumava cigarro, e depois ela veio a relatar que estava grávida, e eu não sabia, que um dos meus amigos era o namorado dela, companheiro dela. E eu, como estava fascinado pelo xamanismo, eu achava que na época eu estava concentrando e chamando um xamã, ou algo parecido. Essa menina ficou com um semblante totalmente diferente, você via que não era ela. Ela parecia como se fosse uma pessoa muito mais sábia, como se fosse um guru, como se fosse um xamã mesmo. E começou a revelar coisas que ela não tinha como saber, mas as coisas que ela falava pra gente não era assim diretamente pra mim ou para os outros dois amigos meus, mas as coisas que ela falava você sabia quando era pra você. Mas eu fiquei tão impressionado, assim, tão em dúvida, e não acreditava, porque naquela época eu não tinha crença em nada, então eu não acreditava que aquilo estava acontecendo e fiquei com a mente confusa. Fui embora. E quando eu fui embora, esse ser que estava nessa pessoa falou para os meus amigos que eu ia voltar. Eu estava confuso, mas que eu ia voltar. E nisso eu fui embora. No meio do caminho encontrei com um amigo meu, eu relatei o que estava acontecendo, e ele foi e falou: não, vou te levar lá. E estava de moto, né? Me levou. Aí quando eu cheguei lá, eles já estavam em outro local, porque eles estavam indo em direção à casa dessa pessoa. Aí ela falei que ele ia voltar. Quando eu cheguei lá, foi a coisa mais
estranha que eu já vi na minha vida. E como era uma área rural, tinha gato, cavalo e cachorro. Os gatos começaram tudo a miar e rodear assim, ó, começaram a rodear, arrepiaram todo. Os cavalos começaram a relinchar e os cachorros latiam. Todos eles ficaram com medo, assustados. Eles sentiam aquela presença estranha. E os animais era a coisa mais estranha. Nunca vi isso acontecer. Aí eu cheguei perto dela. Ela olhava pra mim e dava aquelas gargalhadas assim, macabras, e falava assim: você acha que é o demônio? E começou a contar uma história também, tipo assim, como se fosse um anjo caído. Ah, que eu queria ser mais que Deus, que eu subi, e depois caí, e dava gargalhada. Eu não sou... Você achando que eu sou o demônio? Eu não sou o demônio. Depois desse fato aí, passaram decorridos 3 dias, ela voltou ao normal, nunca mais aconteceu, a pessoa seguiu sua vida normalmente. E essa pessoa fez previsões das quais realmente vieram a se concretizar. Essa pessoa, não tive mais contato com ela, mas através de forças espirituais eu sei que ela está bem. E é essa história que eu tinha para contar no canal do Major. E você? Você também tem um relato sobrenatural que gostaria de contar aqui no canal? Veja nas descrições as formas de deixar o seu relato através do e-mail, do WhatsApp ou me chamando nas redes sociais. E até a próxima. Ajude nosso canal a ficar no ar fazendo uma doação de qualquer valor de uma forma bem simples. Outros métodos de doação estão na descrição do vídeo. E até a próxima.